O que acontece na Europa em termos de potencial de mercado? Antes de chegar no Brasil, vamos passar pela Europa, passar pelos Estados Unidos, para fazer uma comparação depois. O que acontece na Europa em termos de potencial de mercado? Um dos estudos mais completos que tem sobre a questão mercadológica na Europa é o estudo sobre a aceitação social da mobilidade aérea urbana na Europa. E por que ele é importante? Ele é importante porque, sendo uma tecnologia disruptiva, sendo algo novo, ser aceito pela sociedade, ser compreendida pela sociedade, é fundamental para que essa tecnologia seja incorporada ao dia a dia das pessoas. Né? O uso mais bem visto é o uso médico, o uso de apoio às emergências, tanto no transporte de pessoas como na entrega de remédio e equipamento para apoio a emergências em acidentes. Interessante observar que na Europa, como você tem excelentes condições de mobilidade no solo, né, há um interesse pelo transporte de passageiros, mas não há tanta a visão de utilidade que se tem lá não é tão grande quanto é a visão de utilidade que se tem no caso das emergências médicas. Né? As entrevistas qualitativas mostram que isso vai ser caro do ponto de vista relativo. Por quê? Porque, do ponto de vista relativo, você tem o acesso a modos de transporte no solo que lhe dão, com um bom nível de serviço, a possibilidade de se locomover ao longo das cidades sem muito desgaste. Em termos de tipo de serviço, tirei 5 cidades aí que foram selecionadas para fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, e vocês podem observar Paris, principal case de uso, como Air Shuttle, mas também como passeio turístico e apoio à emergência. A mesma coisa em Roma, só muda a ordem, né? Passeio turístico, shuttle para o aeroporto e apoio à emergência. Barcelona, a mesma coisa, apoio turístico, shuttle para o aeroporto, apoio para a emergência. Hamburgo, apoio para a emergência, apoio, shuttle para o aeroporto e apoio turístico. Ou seja, se você olha as cidades europeias de tamanho grande, variações de densidade diversas, né? Elas praticamente têm o mesmo cardápio de serviço esperado para os veículos eVTOL, ou seja, shuttle para o aeroporto, apoio para o turismo e apoio para a emergência médica. Então, aí está bem claro para quem for empreender qual é o caminho que tem de tomar, qual é o investimento que tem de fazer, qual é o nicho de mercado a ser atendido. Se a gente cruzar o oceano e for para os Estados Unidos, a coisa é um pouco diferente. E aí eu peguei um trabalho muito interessante que pegou 40 das maiores cidades norte-americanas, né, e fez uma pesquisa, primeiro com Big Data, para pegar as origens e destinos urbanas dos potenciais clientes de serviços de mobilidade aérea urbana, ou seja, potenciais clientes de eVTOL. No segundo momento, depois da pesquisa de Big Data, foi feita uma pesquisa mesmo, procurando as pessoas, e foi feito um questionário. Então, parte do questionário está colocado para vocês. Tem uma pergunta aí em que se colocava 3 alternativas, pedindo para o nosso amigo cidadão escolher uma. Se ele vai dirigir um carro, vai num carro auto self-driving, ou ele vai num eVTOL. Está o preço, está os tempos de viagem, está a questão dos acessos, está a questão das conexões colocadas aí. E o interessante
resultado, primeiro, mobilidade aérea urbana não é algo internacional. eVTOL não é algo universal para se colocar em todos os lugares. Você pega aí as maiores cidades dos Estados Unidos, aonde as condições de mobilidade no solo não são tão boas como as condições de mobilidade são na Europa, nós temos que, em 6 cidades, Nova York, Washington, Los Angeles, Seattle, Filadélfia e Boston, essas 6 cidades, em 6 cidades, concentra-se 50% de todo o mercado potencial de eVTOL nos Estados Unidos. E em Nova York, esse concentra-se 16% desse mercado. E o que significa esse 16%? Esse 16% significa em condições de traffic jam, em condições de congestionamento, significa algo em torno de 16 mil viagens dia de eVTOL. Então, esse é o tamanho de um mercado norte-americano, que é algo que a gente tem que ver que é mais ou menos por onde a gente pode caminhar. Aqui no Brasil, nós temos poucos estudos, eu ressalto um muito bom, né? Não que os outros sejam ruins, é que você tem muito estudo voltado para a questão energética, de compensação, e pouco estudo voltado para a questão mercadológica. Eu ressalto esse estudo feito na COP, na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, da Escola Federal do Rio de Janeiro, em 2022, em que avaliou comparativamente o uso do táxi, do Uber e o uso eventual do eVTOL para sair da Barra da Tijuca e até o Galeão, sair da Barra da Tijuca e até o Santos Dumont. Chegou à interessante conclusão que rendas mensais superiores a 23.700 e 25.100 tendem a trocar o automóvel por eVTOL no trajeto desde a Barra da Tijuca até o Galeão e até o Santos Dumont, respectivamente. Ou seja, você já tem aí uma linha de corte a partir da qual você já pode identificar o seu público-alvo, que seria o potencial cliente de serviços eVTOL, num dos nichos de mercado que são um dos nichos mais indicados ao longo das pesquisas around the world, né, que são os Airport Shuttle. Agora, como eu falei para vocês, isso trata-se de uma tecnologia disruptiva. Se não tiver aceitação social, não vai progredir, né? E no caso da mobilidade aérea urbana, existem 2 fatores que são muito importantes no mundo inteiro, e um deles aqui, em particular em São Paulo, já não terá tanto problema, que é a questão de ruído. A questão de ruído pega muito na Europa e nos Estados Unidos, porque eles não estão acostumados com esse tráfego urbano de helicópteros, né? Para quem não é muito novinho, né, as últimas linhas urbanas de helicóptero nos Estados Unidos acabaram em 1979, que faziam uma série de ligações em Nova York. Então, desde 1979, você não tem mais esse serviço de transporte aéreo urbano por helicóptero em Nova York. Então, essa questão do ruído é uma questão que pega muito lá. Para a gente, o eVTOL tem uma vantagem competitiva enorme, porque ele tem um nível de ruído muito menor do que o ruído do helicóptero. Sobra a questão da segurança operacional. Isso é algo que vai ter que ser objeto de um trabalho muito grande para demonstrar para as pessoas que ele é tão seguro quanto qualquer aeronave, ele passa pelos mesmos crivos do ponto de vista da certificação
que passa qualquer aeronave, tem os FDOLs aí de 10 a menos 9, aquelas probabilidades de ter um evento catastrófico aí, 10 a menos 9, ou seja, ele passa por toda a via crucis de certificação que passa uma aeronave qualquer, para garantir para o cliente os níveis necessários de segurança de quem voa.